digno. Bem alto, segura a mão do irmão ao teu lado, à tua direita e à tua esquerda, e continua com essa mão bem levantada. O Espírito Santo está fluindo aqui nesse ambiente. Se você tem línguas espirituais, você que ora em línguas, levanta a tua voz agora e começa a fluir no Espírito. Se você não ora em línguas, não tem problema com as tuas próprias palavras. Começa a magnificar o nome de Jesus. O fogo de Deus está se alastrando aqui nesse ambiente. Continue fluindo no Espírito. O fogo do primeiro amor, o fogo do primeiro amor. Mais Espírito Santo. Te exaltamos, Senhor Jesus. Mesmo com a música baixa, continue orando no Espírito mais um pouco. Deixa esse rio de águas vivas fluir de dentro de você. Te exaltamos, Senhor Jesus.
mais, Senhor. O fogo de Deus está se alastrando aqui nesse lugar. Mais, Espírito Santo. Só abre as tuas mãos como recebendo algo da parte do Senhor. Fecha os teus olhos. Respira bem fundo nessa atmosfera. Mesmo você na sua casa, receba mais do Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Alguns estão sentindo uma eletricidade a passar pelo teu corpo. Alguns estão sentindo um fogo passar pelas suas costas. Alguns estão a sentir a sua mão pegar fogo. Você que está sentindo fisicamente o fogo de Deus te tocar, levanta suas duas mãos bem alto, bem alto. Você que sente fisicamente. Uau. Deus está marcando avivalistas essa noite com o fogo do Espírito Santo. Repita comigo bem forte, diga: Senhor Deus, aumenta o teu fogo no meu coração, aumenta o teu fogo na minha vida. Eu estou aberto para um depósito espiritual. Eu ainda estou faminto por mais da tua presença. Espírito Santo, eu quero cada gota da tua unção disponível para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu tenho algo bem rápido para compartilhar. Você pode tomar o teu lugar, o teclado pode até continuar aqui comigo. Eu queria agradecer, eu nem sei por onde que está o Luca, mas eu queria agradecer esse convite de estar aqui com Over Missions. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Eu também queria celebrar a vida do pastor Felipe, que abriu a casa para receber esse evento maravilhoso. Se você pode dar uma salva de palmas para Luca, para o Felipe também. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Se eu tiver um tema para a mensagem essa tarde, para os próximos 20 minutos, e a gente vai continuar em oração. O tema é Marcados pelo Fogo de Deus. Isaías capítulo 6, enquanto você abre em Isaías capítulo 6, eu quero trazer para você que ao longo da narrativa bíblica nós vemos o fogo de Deus aparecendo e tocando personagens bíblicos. Você vai ver, por exemplo, Moisés, quando ele tem um encontro com a sarça ardente. Quem aqui quer ter um encontro com a sarça ardente essa tarde? E é interessante que Moisés, ele está trabalhando quando de repente ele vê uma sarça que queimava e não se consumia, e de acordo com a versão NVI, ele vê aquele fogo e ele diz: que impressionante! Você pode virar aí para o teu irmão e falar assim: que impressionante! Vira para o irmão que você ignorou e fala assim: que dia impressionante é esse? Então Moisés, ele tem uma visão daquela sarça que queimava e não se consumia, e ele diz:
Que impressionante! E ele tem uma postura: eu vou me aproximar para ver isso mais de perto. Sabe que eu creio que o Senhor está fazendo ao longo desse dia? Deus, ele já queimou bezerros ao longo desse dia, ele já te preparou para andar em obediência radical, ele já colocou no teu coração esse clamor para viver o reino de Deus em primeiro lugar e ver a glória de Deus se invadindo pela igreja em Portugal. E é nesse momento, essa tarde, eu creio que é um convite onde a sarça de Deus está queimando e Deus está falando para alguns aqui: está na hora de se aproximar. Não basta apenas ver esse fogo à distância e ter uma experiência assistindo. É o momento de falar: Deus, é incrível aquilo que está acontecendo, eu abro mão do meu passado e eu vou me aproximar dessa sarça. Eu quero me permitir ser tocado, ser marcado e ser forjado pelo fogo de Deus. Moisés foi tocado então por esse fogo, ele tira as sandálias dos pés e entra nesse ambiente de glória. Você vai ver que a mesma narrativa, ela prossegue na vida dos discípulos, quando Jesus, ele vira e diz o seguinte: não saia de Jerusalém, até você ser revestido de poder do alto. Alguém repita comigo: o poder do alto. Então existe um comissionamento, existe um convite. Deus, ele quer te enviar, mas ele não quer te enviar sem poder do alto, e não quer te enviar sem ser marcado pelo fogo de Deus. Eu quero que você então acompanhe comigo a leitura em Isaías capítulo 6. O texto vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode levantar as tuas mãos e declarar isso comigo. Diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Diga: Portugal está cheio da tua glória. A Europa está cheia da tua glória. Aleluia! Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa leitura é que existe um ambiente de adoração, existe um ambiente de contemplação. Fala comigo: contemplação. A palavra começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, algo foi retirado para que Isaías então contemplasse alguém infinitamente superior que se assentava em um trono. Existem coisas que Deus quer remover da sua vida para que você venha entender que o Deus da sua vida não é o teu pai biológico, não é o teu pastor e não é o teu patrão. Existe um Deus que te criou para um propósito, e 2700 anos depois dessa visão, Ele continua no trono. Impérios se levantaram e foram destruídos, reis se levantaram e foram abatidos, nações se levantaram e caíram, mas Deus continua assentado em um alto e sublime trono.
existe uma agenda de Deus para aquilo que Ele está fazendo nessa nação. Você tem que ler além das entrelinhas, você tem que ter uma visão espiritual e contemplar um momento como esse, um sábado, onde existem centenas de jovens reunidos aqui sendo tocados pelo fogo do Espírito Santo, e entender que pessoas lá fora podem falar: a Europa é pós-cristã. Eu quero falar para você, Europa não é pós-cristã, Europa é pré-avivamento. Celebra Jesus. Agora, antes desse envio, Isaías ele foi capturado numa experiência onde ele contempla o rei, onde ele contempla Jesus. Não basta você ser crente de carteirinha e visitar a igreja, não tem nada a ver contra a igreja. Eu sou pastor em igreja local, eu celebro aquilo que Deus está fazendo aqui, por exemplo, mas chega um momento, meu irmão, que você tem que viver, não pela experiência do teu pastor apenas, não pela experiência do teu líder apenas, não pela experiência da tua avó intercessora. Você precisa ter uma experiência contemplando o Senhor Jesus, e assim como Paulo disse aos Efésios: eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Existe uma nova revelação da beleza de Cristo disponível essa tarde, nesse ambiente de 12 horas de adoração. Meu irmão, vocês estão ficando maluco, e vocês estão ficando maluco mesmo por Jesus. Nesse ambiente de contemplação, nesse ambiente de adoração, então algo acontece, escamas são tiradas dos olhos, e aquilo que antes era um peso, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a igreja, daqui a pouco você é capturado falando assim: eu não vou para a igreja para adorar, eu vou para a igreja adorando. Quando eu chegar lá, eu já vou estar queimando com o fogo do Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu vou sentar do lado de alguém que também está queimando com o fogo do Espírito Santo. E quando duas brasas vivas se juntam, existe uma combustão, e esse fogo começa a se espalhar por todo o ambiente. Chacoalha mais uma vez o teu irmão e fala assim: hoje Deus vai te marcar com o fogo de Deus. E esses serafins estavam clamando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Existia um ambiente de adoração, existia um ambiente de contemplação, e a palavra de Deus diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Você está preparado para Deus mexer na sua estrutura hoje? Tem coisa que Deus vai mexer para fora do lugar, tem coisa que Deus vai te ajustar. Você não pode ir para um encontro de avivamento como esse tendo a expectativa de apenas ter uma experiência. Quando você entra em um ambiente como esse, essa experiência, ela demanda da tua parte uma resposta, e a resposta é: Deus, o que precisa ser mexido na minha estrutura para que eu corresponda àquilo que o Senhor está fazendo no ambiente? Os umbrais tremeram, e então eu disse, Isaías aqui então ele entra no momento de arrependimento, de vulnerabilidade. A resposta dele é: entenda, antes do eis-me aqui, Isaías disse: ai de mim. Porque a gente canta e clama e ora pelo fogo de Deus. Meu irmão, o fogo de Deus não é só um foguinho para você ter uma experiência pentecostal e falar assim: eu fui tocado pelo fogo de Deus. Você tem noção do que é você orar? Deus, toca-me com teu fogo. Você tem noção de que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, tocar a minha vida e a tua vida com fogo? E o autor de Hebreus vai falar que o nosso Deus é como um fogo consumidor.
Em outras palavras, quando o fogo de Deus te toca, nada que não pertence ao seu reino permanece. Ele literalmente consome aquilo que não está na sua divina agenda. Em outras palavras, o fogo de Deus te tocando não é só para você se sentir um avivalista cheio do Espírito, mas vai te fazer um filho melhor, vai te fazer um pai melhor, vai te fazer um funcionário melhor. É esse fogo também tocando o teu Instagram, e deixar de seguir algumas pessoas também é ser tocado pelo fogo de Deus. Porque não adianta ser tocado pelo fogo de Deus no sábado e no domingo, e segunda-feira está sendo tocado pelo fogo estranho. Então Deus está trazendo para mim e para você uma responsabilidade. Fala comigo, existe uma responsabilidade para aquele que é tocado pelo céu. A palavra diz que os serafins, contemplando o Senhor no trono, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam os rostos. Diante de tanta glória, em um ambiente de avivamento como esse, é necessário reverência. É necessário reverência. É um mover de avivamento, sim, e de milagre, sim, e de salvação, sim, mas também de temor. É um mover de temor, onde os serafins, esses seres celestiais, eles estão diante do rei, e eles cobrem os rostos diante de tanta glória. Uau! Eles cobrem os rostos. A palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 1, que quando João, ele tem a visão de Cristo ressurreto, João, aquele que caminhou com Jesus por 3 anos, ele vê Jesus e o seu rosto, ele brilha como o sol em sua força, o seu cabelo é branco como a neve, em sua boca uma espada afiada, os seus olhos são como chamas de fogo, e quando João vê aquilo, ele cai como morto. Por quê? Porque existe uma revelação que é progressiva. João estava contemplando algo que ele ainda não tinha visto, e quando ele vê aquilo, ele cai como morto, até o momento em que Jesus estende a mão e fala assim: não temas, eu sou aquele que morreu e ressuscitou, e segura a chave do inferno em minha mão, não temas. Existe um mover de reverência nessa adoração profunda e genuína. Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia retirado do altar com uma tenaz. Diga comigo, brasa viva. Sabe de uma coisa, eu não consigo esconder de Deus as minhas fraquezas, eu não posso esconder de Deus as minhas falhas, mas no momento de uma contemplação tão profunda, o que eu vejo na vida de Isaías é que houve uma reverência tamanha que levou ele a ser vulnerável diante do Altíssimo. E ele diz: ai de mim, eu tenho lábios impuros, ai de mim. Muitos querem ser tocados pelo fogo de Deus, poucos estão dispostos a falar: Deus, está aqui a questão que eu preciso de restauração. Senhor, eu tenho lábios impuros. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor,
como Jesus, quando ele entra numa sinagoga, existia um homem com uma mão mirrada, ele diz: me mostra a sua mão. E aquele homem, ele tinha duas mãos, ele tinha uma mão mirrada, e ele tinha uma mão 100%, uma mão saudável. Ele poderia simplesmente mostrar diante do Senhor aquilo que era perfeito e falar, esconder aquela que era mirrada e falar: Jesus, está aqui, ó. Olha que coisa linda o meu ministério. Olha que coisa linda a minha família. Eu sou crente, eu coloco até no Instagram, discípulo de Jesus. E ponho uma fotinho lá e posto e coloco: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está tudo tranquilo, Jesus. Agora aquele homem da mão mirrada, ele consegue enfrentar a rejeição dos religiosos em uma sinagoga e apresentar para Jesus aquilo que precisava de conserto. Eu quero falar algo para você. Se você está num ambiente de adoração como esse, e o Espírito Santo não mostra para você algo na tua vida que precisa de conserto, tem alguma coisa errada. Crente bom é crente morto. Eu vou repetir: crente bom é crente morto. Domingo fui na igreja, até fui na igreja, tentei, o pastor não me cumprimentou. Sabe por que está doendo, meu filho? Porque está muito vivo. Eu sei que aqui não acontece nada disso nas igrejas da Margem Sul, são só em outras igrejas. Esse aqui acabou de chegar e já está liderando louvor. Crente bom é crente morto. É por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 12, versículo 24: se a semente cair em terra e não morrer, ela fica só. Mas, repita comigo, mas se morrer, dá muito fruto. Quem quer dar muito fruto para Jesus, levanta a mão e faz barulho aí. Quem quer morrer? Sabe o que é inconsistente? Inconsistente é você querer frutificar sem morrer. Sabe por que a nossa geração fica frustrada? Porque a gente está discipulando gente que nunca morreu. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou seu amigo. E a gente fica frustrado porque investe e ama e dá ferramenta e ora e toma café. Mas ele não está frutificando. Mas ele ainda não cresceu. Eu ainda não vejo fruto. Meu irmão, ele ainda não morreu. Não chama de discipulado, chama de evangelismo. São coisas diferentes. Para ter discipulado, tem que ter cruz. Não existe evangelho sem cruz. Hoje a cruz é mais romântica, a gente coloca no colar e faz quadros de cruz e tudo isso é muito lindo, mas naquele tempo, meu irmão, a cruz era a pior forma de execução para o pior bandido. Alguém que estava na cruz, o povo pensava: aí vai um homem morto. E aí Jesus ele diz: eu também tenho uma cruz. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus. Não existe evangelho sem cruz. O foco de Jesus nunca foi a multidão, foi a cruz.
E é interessante que em João capítulo 6, Jesus ele é bem radical na pregação dele, e ele começa a falar para a multidão: olha, o pão é o meu corpo, vocês vão ter que comer do meu corpo, e o vinho é o meu sangue, vocês vão ter que beber do meu sangue. E a multidão começa a sair um por um, e você não vê um pingo de desespero na vida de Cristo, porque ele perdia a multidão. Você não vê de forma nenhuma Jesus tentando diminuir ou reduzir o evangelho, dizendo: não, deixa eu explicar direito isso aqui, fica mais um pouquinho que vai melhorar. E eu não sou contra apelo, contra apelo para a salvação. Na verdade a gente faz apelo para a salvação, mas às vezes a gente reduz apelo para a salvação dizendo: apaguem as luzes, fecha todo mundo os olhos, e agora você que quer Jesus, levanta a mão bem rápido e abaixa a mão, como se fosse uma pegadinha. Espera aí, Jesus foi publicamente crucificado em um madeiro, nu, exposto à vergonha pública, para eu entregar o meu coração a Jesus, preocupadinho com o que o meu vizinho vai pensar. Sabe o que Deus está derramando sobre a igreja na Europa? Não importa se você é brasileiro, se você é português, se você é chinês, se você é do Taiwan, não importa, porque só existe uma igreja. Eu brinco lá na nossa igreja local que eu falo assim: ainda bem que na hora do arrebatamento não vai ser por ordem alfabética. Membros oficiais de carteirinha de igrejas com a letra A, subam. Existe uma igreja. Sabe o que Deus está derramando sobre a igreja na Europa? Uma ousadia santa, para chegar diante do cenário público e falar assim: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vê a igreja primitiva passando por perseguição em Atos capítulo 4, e aí eles se juntam, Pedro e João, depois de saírem de uma prisão, e você não vê uma oração por proteção. Eu não sou contra orar por proteção, mas você não vê Pedro mobilizando uma reunião, pastor Felipe falando assim: ó, vamos orar por proteção aqui, porque a chapa está esquentando para cima da gente. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele faz uma reunião de oração, mas o propósito é diferente. A oração é: Senhor, olha para as ameaças deles e conceda aos teus servos ousadia para pregar a palavra. Você vai sair desse lugar alinhado com a vontade de Deus, queimando com o fogo do Espírito Santo, com uma ousadia para profetizar, para orar pelo enfermo, para pregar o evangelho. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida: você vai estar andando no mercado continente, o Espírito Santo vai te encher, e você vai começar a falar de Jesus, e por onde você passar, você será um avivamento ambulante. Fala para o teu irmão: deixa Deus te tocar. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. E depois disso eu ouvi
a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías então ele foi tocado com brasas vivas que foram retiradas do altar. Sabe o que Deus quer fazer nesse momento? Nos tocar com brasas vivas. Pessoas serão tocadas com o fogo do Espírito Santo. Uma vez perguntaram para um avivalista chamado Muri: como que você começa um avivamento? Qual que é a estratégia para as tuas reuniões encherem tanto? E a resposta dele foi: estratégia? Começar um avivamento? Ele diz: incendeie o púlpito e os bancos pegarão fogo. E quando os bancos pegarem fogo, toda a cidade saberá que existe uma igreja em avivamento. Deus vai te tocar com o fogo dele essa noite. Isaías ele é tocado por brasas vivas. Moisés ele teve que se aproximar daquela sarça ardente, e de repente uma voz do meio da sarça diz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você vai ver também Jesus no caminho de Emaús, quando ele começa a falar com seus discípulos sobre a palavra, e os discípulos não conseguem perceber, eles estão cegos diante daquela dor e daquele trauma, mas então Jesus ele finge que vai adiante, ele entra na casa, e ao partir do pão, os olhos deles se abrem, eles percebem que era Cristo, e quando Cristo desaparece, eles dizem: o nosso coração não queimava quando ele expunha as Escrituras. Eu quero falar para você, você pode estar ao longo dessa semana tendo teu momento de devocional na sua casa, lendo a palavra de Deus, e de repente um fogo cerrado em teu peito vai começar a arder sobre a tua vida e vai começar a te incendiar para que você viva o teu chamado profético. Existe um chamado essa noite, assim como existia em Isaías capítulo 6, em uma atmosfera de contemplação, houve uma resposta de arrependimento, e diante de um arrependimento genuíno, houve o liberar de brasas vivas do altar. E sabe o que vai acontecer em Atos capítulo 2? Quando os discípulos estavam todos juntos, esperando pela promessa, a palavra vai dizer que línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei de onde você veio, talvez você veio se você é daqui de da parte de Lisboa, Margem Sul, faz barulho aí onde você está. Tá, você que veio da região do norte de Portugal, faz barulho aí de onde você está. Uau, bastante gente. Você que é das lindas praias do Algarve, faz barulho aí. Tem alguém que veio de outra nação? Você que veio de outra nação, faz barulho aí. Sabe o que a gente tem em comum? Todo mundo aqui vai sair desse lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, estou até me sentindo pentecostal agora. Levanta a tua mão e diga assim: Senhor Deus, toca-me com brasas vivas do altar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem noção daquilo que você acabou de orar? Você tem noção que Deus, Ele quer responder essa oração e literalmente te tocar com brasas
vivas do altar. Não é um foguinho para você falar, uau, eu fui no Overmission e senti um fogo. Meu irmão, isso aqui vai bagunçar a tua vida. Isso aqui vai mexer no teu cronograma. Você vai acordar de madrugada queimando por Jesus e orando em línguas. Você vai começar a jejuar como você nunca jejuou antes. Você vai começar a servir na tua igreja local como você nunca serviu antes. Você vai começar a saquear o inferno e trazer almas para o reino de Deus. Existe então contemplação em Isaías 6. Existe arrependimento, existe o fogo do Espírito Santo e existe um posicionamento quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui não é uma experiência, isso aqui é um convite para falar: tome a sua cruz, seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo. E por onde você passar, você vai levar essas brasas vivas. Eu quero fazer o seguinte: aonde você está, fecha os teus olhos. Pode colocar a tua Bíblia, se você puder, coloque embaixo da cadeira ou na sua mochila. A gente vai simplesmente esperar pela doce e violenta presença do Espírito Santo. Só abra as tuas mãos, fecha os teus olhos. O fogo do Espírito Santo vai começar a passar aqui nesse lugar. Uau! Alguns vão começar a sentir fisicamente um calor te tocar. Alguns vão começar a sentir a tua boca pegar fogo. Alguns vão começar a sentir um peso vindo sobre as tuas mãos. São sinais que o Espírito Santo está te tocando. Alguns aqui vão começar a sentir uma vontade muito grande de chorar. Deus vai começar a produzir um quebrantamento aqui nesse ambiente. Mesmo na sua casa, o fogo de Deus vai começar a te pegar. Existem dons que serão liberados agora. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12. O dom de falar em outras línguas. O dom de profecia. O dom de interpretação. O dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. O dom de cura, o dom de milagres. Doce amigo Espírito Santo, invade esse lugar com a tua presença. Eu oro agora, toca os meus irmãos com brasas vivas do altar. Se o Espírito Santo está te tocando fisicamente, fica de pé onde você está. Você que está sentindo esse calor, você que está sentindo essa vontade de chorar, como um sinal de reconhecer o toque do Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais do templo tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Enche esse lugar, Espírito Santo. Se Deus está te tocando com o fogo do Espírito Santo, sai do seu lugar e encontra um lugar aqui na frente. Só continua de pé aqui nessa atmosfera aqui na frente. Pode sair, você que está de pé, só vem aqui para frente. O Espírito Santo vai começar a lastrar esse fogo. Uou! Pode ficar de pé mesmo para caber mais gente. O fogo de Deus está se alastrando aqui nesse lugar. Se você nunca ou em outras línguas, receba esse dom espiritual agora. Palavras vão vir no seu coração, palavras vão tocar o teu espírito. Abre a sua boca e começa a fluir. É um rio de águas vivas que flui do seu interior. Senhor, aumenta o teu fogo. O fogo de Deus vai começar a aumentar nesse lugar. Alguns vão começar a sentir um calor sobre o teu corpo que você nunca sentiu antes. Senhor, envia os teus anjos aqui nesse lugar. Toca o teu povo, Senhor. Deus está te marcando. Eu vejo fogo sobre a sua vida. Oh, mais, existe mais, existe mais. Mas ore no Espírito. Toca no Senhor com brasas vivas. Mais. Eu vejo o fogo do primeiro amor queimando em corações. Deus, eu oro por um liberar de dons aqui nessa atmosfera. Levanta as tuas mãos e continue fluindo no Espírito. Jerusalém até ser revestido de poder. Deus está te revestindo de poder essa noite. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Fica de pé onde você está e gentilmente coloque a mão no ombro da pessoa ao teu lado, à tua direita e à tua esquerda. Só espere alguns segundos. Repita comigo, diga assim: Espírito Santo, flui a partir de mim para a pessoa do meu lado, como aquela mulher em 2 Reis 4, que tinha um pouquinho de azeite, e enquanto ela derramava, houve uma multiplicação. Senhor Deus, Espírito Santo, flui a partir de mim, e enquanto eu me derramo,
multiplica a unção sobre a minha vida. Ora no Espírito agora, ora no Espírito. Existe mais. Deus está curando agora depressão. Deus está te tirando de um quarto escuro. Deus está quebrando depressão agora. Seja livre. Deus está curando corpos agora. Shataya katalabaya.